Olá, pessoal. Então, conforme prometido aí para vocês, a gente está aqui hoje com uma entrevista com o professor pesquisador Carlos Brits. Então, vocês já devem conhecer, Brits é infectologista, Brits é professor titular da Faculdade de Medicina na área de infectologia, e Brits tem assim uma série de atividades, dentre as quais é gerente de ensino e pesquisa do UPS, né, Brits? Sim. Ainda tem atividades internacionais, por exemplo, ele é adjunct faculty da Universidade de Miami, não é isso? E também tem algumas representações mundiais, né, na área de infectologia. Foi editor-chefe do Brazilian Journal of Infectious Disease e não poderia deixar de dizer, foi coordenador do nosso programa de pós-graduação em Medicina e Saúde, né, no período de 2013 a 2017. Poxa, Brits, muito bom estar aqui com você hoje para a gente poder falar dessa temática, né? Então, essa nossa entrevista, ela tem assim um objetivo de comentar, não é? Novas tecnologias que são desenvolvidas pelo grupo de pesquisa, né, que tem essa colaboração do PPG-MS. Então, foi desenvolvido um teste rápido de triagem para anticorpos, né, IgG para HTLV, é isso, Brits? Uhum. Poxa, então. Bom, como vocês sabem, a HTLV é uma doença considerada negligenciada, apesar de atingir os números são imprecisos, mas a gente calcula entre 10 a 30 milhões de pessoas no mundo inteiro. É uma doença que é prevalente em vários continentes, você tem na Ásia, Japão, por exemplo, é uma área bem prevalente, África Ocidental, Caribe, América do Sul. E talvez por não atingir com tanta intensidade países do hemisfério norte, a gente tenha poucas abordagens diagnósticas e terapêuticas. No diagnóstico, basicamente, se utiliza as técnicas sorológicas tradicionais, ELISA, Western blot, que nem sempre são suficientes para esclarecer o diagnóstico, requerendo muitas vezes PCR. Uma das dificuldades para a gente controlar HTLV é que ele não tem tratamento. Então a gente tem que se basear basicamente na prevenção. Para nós prevenirmos a infecção, uma das primeiras coisas é a gente ter uma ideia da magnitude dela. Isso requer inquéritos sorológicos, de conhecer prevalência, incidência. Sabemos já das vias de transmissão. Mas uma das questões que é mais importante nessa situação é diagnóstico facilitado. Daí a importância de Um teste desenvolver rápido. esse teste rápido, não é, pessoal? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre a especificidade, a sensibilidade desse teste, Brits. Esse teste, teste rápido todo mundo conhece. Basicamente, eles são feitos a partir de uma técnica de imunocromatografia, numa base de nitrocelulose, uma tirinha. A gente vê teste rápido para Covid, para HIV, para hepatites, para sífilis. E isso tem uma importância muito grande, principalmente em pré-natal de gestantes. Então, na realidade, por exemplo, você faz o teste rápido em qualquer serviço básico de saúde, desde que você tenha uma amostra de sangue, que pode ser uma punção de ponta de dedo. E isso facilita muito o trabalho, porque não exige testes mais caros, não exige laboratório sofisticado e nem pessoal treinado. Com isso, você pode triar. Por exemplo, a gente lembra que a HTLV, uma das principais vias de transmissão, é materno-infantil. Sim, a sim. transmissão vertical. Se nós Inclusive conseguirmos... a campanha de leite e tudo mais, Exatamente, porque a amamentação pode transmitir o vírus. Então, uma das vias de interromper a transmissão, uma das maneiras de interromper a transmissão, seria a gente identificar precocemente os portadores e, a partir daí, estabelecer medidas preventivas. Então, na gestação, isso é mandatório, porque vai implicar, por exemplo, na questão da suspender a amamentação. Não existia esse teste rápido, apesar dessa grande contingente populacional atingido pelo HTLV. E nós resolvemos, em parceria com um colega que também recentemente foi admitido ao PPG-MS. Isso, Brits, eu queria que você falasse depois dessa parceria, mas vai lá. Pois é, o Bob Herrera. O Bob, ele é um egresso de Harvard, ele fez esse doutorado lá e a saída da universidade ele criou uma startup de desenvolvimento de teste rápido. Inclusive, criou testes agora para utilização no Covid, trabalhou já com a gente em alguns projetos para desenvolvimento de testes contra arboviroses, então Zika, chikungunya, dengue, maiaro, oropuxi e outros vírus que são bastante comuns em nosso meio, alguns nem tanto, mas ele se especializou nisso. E o Bob, durante a pandemia de Zika,
ele esteve aqui na Bahia, a Phyllis Kank, uma professora de Harvard, que já esteve aqui algumas vezes, me pediu para recebê-lo e para ajudar no desenvolvimento de um teste que poderia diferenciar entre Zika e Dengue. A gente sabe que é uma reação cruzada na sorologia dessas duas infecções. Sim. E ele esteve aqui, desenvolveu esse teste, publicamos esse trabalho há alguns anos atrás e criou-se uma parceria desde então. Quando nós pensamos nesse projeto, que foi financiado pelo CNPq, inclusive, eu convidei Bob para participar e ele aceitou prontamente, e a partir daí foi desenvolvido esse teste e tem uma validação inicial que é bastante promissora. No trabalho que foi publicado no último dia do ano agora, eu queria que você falasse um pouco sobre essa publicação de grande relevância. Nós testamos amostras positivas para HTLV, amostras positivas para vários outros agentes, amostras negativas e conseguimos uma sensibilidade de 100% e uma especificidade de 96%. Traduz o que é que isso significa aí para o nosso público. Quase perfeito para a gente utilizar no dia a dia, na prática. Rastreamento, de rastreio, exatamente. Então, esse dado preliminar é extremamente animador. Resta agora a gente trabalhar para conseguir uma parceria que permita produzir e comercializar esse teste. O Ministério da Saúde já está interessado, nós já fizemos uma apresentação em dezembro para técnicos do Ministério, e eles sugeriram que a gente primeiro ampliasse essa validação, um número maior de participantes, de amostras, para garantir que realmente ele tem esse desempenho, testasse com algumas amostras diferenciadas, tipo sangue total, a gente usou muito plasma nessa primeira iniciativa, testasse também em algumas patologias que poderiam eventualmente cruzar, como, não patologia, mas vacinas, por exemplo. Vacinas muitas vezes interferem na sorologia, então que tal pegar pessoal que recebeu vacina para gripe ou para Covid e testar para ver se tem alguma interferência. Muito interessante. Então, esses são planos para um futuro próximo, mas no momento nós estamos empenhados em, primeiro, ampliar e confirmar esses dados preliminares, a validação um pouco mais ampla, e segundo, encontrar parcerias que possam produzir comercialmente esse teste para que seja disponível na rede pública no mais curto prazo possível. Brites, e é um caminho longo e difícil também para a gente, não é? A gente, como pesquisador da universidade pública, trazer para o público, não é? Para a sociedade, o que pertence à sociedade, que é a pesquisa, é isso que a gente vem sempre pensando. Então, assim, esse caminho até para a gente desbravar esse caminho dentro da universidade é um caminho difícil, né? Sem dúvida, existe toda uma etapa burocrática extensa para você registrar isso, validar, registrar e depois produzir. Mas eu acho que a pesquisa é isso. A pesquisa ela tem que dar resultados para a sociedade. A gente não faz pesquisa por diletantismo, nem por hobby. A gente faz pesquisa para produzir conhecimento que possa se traduzir em melhorias das práticas de saúde, principalmente, em nosso caso, no âmbito do SUS, barateando custos, permitindo acesso a diagnóstico e, portanto, a medidas que possam ajudar a controlar infecções como a da HTLV, que é uma epidemia silenciosa, presente no nosso meio, mas desconhecido de boa parte da população. Negligenciada, a gente pode dizer assim, totalmente negligenciada. Bom, Brites, a gente sabe que tem muitos estudantes que assistem, né, o nosso canal do YouTube e que também desejam fazer uma pós-graduação e que esse processo já começa na graduação, né? A gente sabe que dentro desse trabalho aí, participando da coautoria desse trabalho, tem uma estudante de graduação. Eu queria que você falasse um pouco sobre esse papel formador do nosso programa de Medicina e Saúde também, né, desde a graduação, formando os nossos estudantes. Nós lembramos que fomos o primeiro programa a ter um aluno no programa MD-PhD. Isso. Então, um estudante de medicina que entrou no doutorado, enquanto ainda é estudante, ele formou o ano passado, mas está concluindo o doutorado agora. Temos uma outra estudante fazendo mestrado, já num programa diferente, que ela tinha o BI, mas o laboratório de pesquisa em infectologia, o LAP, que é intrinsecamente ligada para a graduação, ao PPGMS, com certeza. Tem sido um local de absorção dessas demandas de estudantes. Muitos egressos nossos são de lá, né? Muitos egressos são formados lá, então não só para treinamento inicial nas áreas que eles escolheram, mas também para pescar, digamos assim, identificar e atrair futuros pesquisadores.
Nós temos um outro estudante que agora acabou de concluir o mestrado e entrou no doutorado, que desenvolveu um outro teste, também bem interessante, é uma sequência única de PCR que permite identificar as variantes de Covid circulantes no nosso meio. Normalmente isso é feito com vários testes sucessivos e ele padronizou um teste que numa única corrida de PCR permite a identificação das mutações. Brites, eu vou puxar você numa outra entrevista para poder falar um pouco sobre esse teste e também vou entrevistar, é o Felite, né? Que você está falando, vou entrevistar também o Felite. Então, a gente vai trazer essa entrevista para vocês. Isso faz parte do nosso papel enquanto professores da graduação, da pós-graduação, mas principalmente como pesquisadores. Devolver para a sociedade resultados e incentivar e eventualmente trabalhar com novos pesquisadores de modo que a gente não tenha interrupção nesse processo de construção de conhecimento que é básico na universidade. Então nós achamos que é uma tarefa que não termina nunca e é fundamental que todo professor universitário se envolva nesse processo. Brites, eu agradeço a você por essa entrevista. Gente, eu gostaria de dizer, olha, o professor Brites tem 239 artigos publicados, um índice H no Google Scholar de 46. Então, é um professor, pesquisador bastante relevante, né? Um dos esteios do nosso programa. Obrigada, Brites, por essa participação. Por essa oportunidade de estar mostrando um pouco do trabalho que a gente desenvolve.